Olá pessoal, Douglas por aqui, mais um vídeo para o nosso canal. E estou lendo um livro, pessoal. Queria falar um pouquinho sobre o que eu estou lendo dele, certo? E antes de mostrar o livro que eu estou lendo, eu queria falar um pouquinho sobre como eu tenho identificado o meu processo de ter mentores, né? E eu estou adotando alguns livros, né, alguns escritores que eu julgo ser inteligentes como mentores. E eu acredito que essa é a forma mais simples e mais barata de conseguir ter um mentor. Através dos livros. Eu gostaria de mostrar o que eu estou lendo agora. É esse aqui, ó. Ética a Nicômaco, de Aristóteles. Ok, então esse é a pessoa que está me mentorando no momento, Aristóteles. E eu aprendi alguma coisa com ele, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho muito válido, acho muito esclarecedor. Gostaria de expor aqui os pontos de vista dele sobre algo que eu aprendi. Então vamos lá. Quem puder dar um like no vídeo, dá um like no vídeo. Quem puder curtir, comentar, trazer também o seu ponto de vista, será muito bem-vindo. Bom, então vamos lá, gente. Bom, o que eu aprendi por enquanto com Aristóteles é o seguinte. Ele fala algo muito interessante sobre resultados, né? O que ele chama de bem. E o que ele chama de bem é o resultado, é o objetivo, é que cada um de nós, como seres humanos, faz algo para alcançar alguma coisa, certo? Então, nenhum de nós faz uma coisa, começa algo à toa, ou não deveria começar. Todos nós queremos sair do ponto A para chegar no ponto B, certo? E esse ponto B é o bem, que ele fala, é o objetivo, é o resultado, é o alvo. Ok. E Aristóteles, ele fala o seguinte, que existem objetivos parciais, né? Essa é a minha maneira de entender, ele não falou com essas palavras, mas segue a linha do raciocínio. Existem os objetivos parciais e existe o bem último, que ele chama, que é o objetivo final, que é o alvo, né? Que é o que eu chamaria também de o propósito, que é a causa final de tudo, certo? Tem os objetivos que miram para outros objetivos, que miram para outros, que miram para outros. E tem aquele objetivo final, certo? Que é o alvo de vida. Por que ele é o objetivo final? Porque depois dele não existe mais nada. Ele é o topo de tudo aquilo que o ser humano quer alcançar. E aí ele vai discorrer um pouco sobre o que é essa última coisa, o que é esse ponto final, esse objetivo final, né? E lendo um pouco mais, ele classifica esse bem último como a felicidade, porque depois que o ser humano alcança a felicidade, ele não tem algo além mais do que alcançar. Então, vendo tudo que o ser humano deseja, o fim último é a felicidade. Então, se ele alcançar a felicidade, ele alcançou o ponto mais alto
né, o seu objetivo mais alto. Beleza, agora ele fala o seguinte, beleza, se a felicidade é o bem último, é o objetivo final, existe uma felicidade comum para todos os homens? Ou cada homem tem um sentido, né, tem um significado do que é ser feliz? E aí ele deu uma definição que ele julga geral para o que é a felicidade, certo? E ele definiu o seguinte, que a felicidade é uma certa atividade conforme a virtude. E aí eu fiquei pensando, beleza, a felicidade é uma certa atividade. Não, vamos voltar. A felicidade é uma certa atividade da alma conforme a virtude. Aí eu fiquei refletindo nisso. A felicidade é uma certa atividade da alma conforme a virtude. E eu, de início, não entendi muito bem. Então, fui pesquisar um pouco, né? Fui meditar também. E eu entendi o seguinte, né? Dividi essa frase em 3 partes. E o que são essas 3 partes? Eu peguei aqui. Ela é uma primeira parte, ela é uma certa atividade, a segunda parte da alma e a terceira parte conforme a virtude. E aí eu vou explicar cada uma delas. Então, digamos que a felicidade ela é uma certa atividade, ou seja, não é algo passivo. Ela não é algo que você alcança sem fazer nada. Entende? Então, você precisa estar em movimento. Para ser feliz, você precisa estar em movimento. Tá certo? Então, alguém que é passivo, alguém que está imóvel, que não quer agir, segundo Aristóteles, essa pessoa não consegue ser feliz. Certo? Então, para ser feliz, você precisa estar em ação. Você precisa estar em movimento. Ok, isso eu entendi. Agora, segundo ponto. É uma certa atividade do quê? Da alma. E aí, Aristóteles está falando da alma no sentido de razão, no sentido do ser humano ser racional. Né? E aí, o que acontece? O nosso corpo é o nosso hardware, né? E a nossa alma é o nosso software, né? Levando aí para o lado da informática. Então, o nosso corpo, sendo o nosso hardware, ele precisa de um software que funcione, né? Então, a nossa alma, sendo o nosso software, ela precisa funcionar. E na visão de Aristóteles, o que seria esse funcionar? Seria pensar e fazer escolhas certas. Certo? Pensar e ter a capacidade de fazer escolhas. Entende? Então, essa é o significado da alma. É a capacidade do homem de pensar e de fazer escolhas. Beleza? Vamos para o terceiro ponto agora, que é conforme a virtude. Lendo um pouco no livro, né, da definição de virtude no grego, que virtude no grego é arete. Não sei se é essa a pronúncia, mas está arete, que significa excelência. Então, uma certa atividade da alma conforme a virtude é algo que é feito, né? Então, a virtude seria no sentido de ser
da melhor maneira possível, né? Dar o seu melhor, né? Buscar a excelência. Então, quando ele diz que a felicidade é uma certa atividade da alma conforme a virtude, ele está querendo dizer que o ser humano precisa estar em movimento, pensando, fazendo escolhas e fazendo tudo isso dando o seu melhor, da melhor maneira possível. Então, qual a conclusão que ele chegou? É o seguinte, que a felicidade não é um prêmio que você ganhou depois de disputar um campeonato. A felicidade não é o fim da jornada. A felicidade é a jornada. Entende? A felicidade é o caminho, né? Você alcança a felicidade no caminho, no percurso, na jornada. E como você alcança a felicidade na jornada? Vivendo da melhor maneira possível, sendo a melhor pessoa, a sua melhor versão, a melhor versão de você mesmo. E você alcança a felicidade sendo o seu melhor durante a jornada e não no fim. Então a felicidade não é um troféu, ela é o agora, sendo vivido da melhor maneira possível. Então eu entendi isso e achei isso incrível, achei isso espetacular, a definição dele sobre a felicidade. E eu trouxe isso para mim. Vou procurar aplicar isso na minha vida, porque de nada adianta você pegar um livro, você ler, você entender, você absorver o conteúdo e não aplicar. Entende? Tudo que entra no seu cérebro precisa virar atitude, precisa gerar algum tipo de resultado. Então, é isso que eu aprendi com o meu mentor, Aristóteles, sobre a felicidade. Eu espero que a minha explicação, meu vídeo, possa ter gerado uma reflexão em você, possa te levar a meditar, a refletir, e que essa reflexão possa gerar uma atitude em você, uma atitude nova, uma atitude melhor perante a vida, e possa gerar resultados melhores na sua vida, tá bom? E um conselho aqui, leia todos os dias, certo? Os conselhos que um bom livro te dão, os conselhos que aquelas pessoas que viveram antes de nós, aquelas pessoas que eram pensadores, eram filósofos, ou até as pessoas que não eram tão ilustres assim, mas um livro, ele pode captar a vida inteira de uma pessoa em algumas páginas, e isso pode ser muito útil para você, você vai estar colhendo novas e boas experiências. Então esse é o vídeo de hoje. Vou continuar lendo. Espero que você também continue. Se você não lê, comece a ler, comece a colher experiência, comece a meditar, comece a agir melhor e comece a melhorar a sua vida. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.